Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero compartilhar com você o texto lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti, tem cuidado da doutrina, persevera nessas coisas, porque assim tu salvarás não só a ti mesmo, mas a todos que estão à tua volta, a todos que te ouvem. Você percebe, irmãos, que Paulo está fazendo uma recomendação muito importante. A recomendação de Paulo é: persevera nessas coisas. Para Paulo, irmãos, a perseverança, ela tem 3 elementos que ele mesmo coloca para Timóteo. O primeiro elemento é a vigilância, tem cuidado de ti mesmo. Você não consegue perseverar se você não levar a sério a sua caminhada. Você não consegue perseverar se você não tiver na sua mente constantemente que há um adversário acompanhando você, vigiando você, ao seu derredor, buscando uma oportunidade de lhe tragar. Nós não estamos, irmãos, vivendo num mundo de paz e amor. Tem muito crente vivendo uma vida de hippie. Tudo é maravilhoso, como se não houvesse um grande adversário que quer estragar sua vida profissional, que quer estragar sua vida familiar, que quer estragar sua vida espiritual. O diabo trabalha constantemente para lançar pequenos dardos inflamados, para lançar pequenas tentações. O diabo às vezes não está muito preocupado em que você caia, se desvie. Ele só quer neutralizar você. Você pode estar frequentando uma igreja e não fazer perigo nenhum para o inferno. Você pode ser uma pessoa religiosamente dominical, mas você não está fazendo nem cosquinha no inferno. Não prega para ninguém, não ora por ninguém, não está envolvido com nenhum ministério, tem dons, mas estão guardados. Você está preocupado em terminar seus estudos, em comprar uma casa nova, em assegurar sua vida, em tantas coisas que você não tem tempo para a igreja, mas você está na igreja, mas você não é perigo nenhum. Tem cuidado de ti mesmo, irmãos, é o primeiro elemento da perseverança. Muitas pessoas não perseveram porque não cuidam de si. E eu não estou falando cuide de si, todo final de semana, cabeleireiro, faça suas unhas, faça barba, corta esse cabelo. Não é esse tipo de cuidado estético, mas é o cuidado da tua vida espiritual, de você estar se alimentando, se mantendo íntimo com Deus. Escute, não é uma crítica. E nem poderia vir de mim, porque se fosse de mim seria uma hipocrisia. Eu tenho minha origem e me converti numa Assembleia de Deus, então não é uma crítica. Mas há pessoas que pensam que vão aquecer a sua vida espiritual quando vão para um culto mais renovado e mais animado. E modesta parte, às vezes é muito bom ir para um culto mais animado e mais renovado. Mas não é isso que muda a sua vida, não. Porque as pessoas que estão ali, ou elas têm uma intimidade com Deus, ou tudo aquilo ali é só teatro. Se você não tem uma intimidade durante a semana com Deus, não vai ser indo para um culto como esse, que você vai, aleluia, volta para casa e continua vivendo do mesmo jeito. Não vai adiantar. Não é um culto que vai mudar você, não é um ambiente de um culto que vai mudar você. Não é porque ali grita mais glória a Deus e aqui grita muito menos que isso vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você ter cuidado de si mesmo. Paulo está dizendo a Timóteo, cuidado contigo mesmo. Veja com quem você anda, veja o que você está falando, veja o que você está fazendo, veja o que você está lendo, veja o que você está fazendo da sua vida. Cuidado com seus investimentos, cuidado com suas prioridades. Tem cuidado de ti mesmo. Perseverança depende do primeiro elemento, vigilância. Porque se você não vigiar, o diabo derruba você. E lá na frente você não persevera. O segundo elemento, irmãos, da perseverança, Paulo diz, tem cuidado da doutrina. Tem cuidado da doutrina. É isso que ele diz? Sim ou não? Verso 16. Tem cuidado de... Vamos lá, verso 16. Tem cuidado de... Que não é ti, é ele. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. E da doutrina. Porque quem aprende errado, faz errado. Quem não aprende o certo, faz errado. Tem muito crente ouvindo qualquer história de qualquer pessoa com paletó, gravata, uma cruz, uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que é para Deus, é em nome de Deus e tal, e você não procura saber se é de Deus mesmo.
A sutileza do diabo é muito grande. Já fora a época que você fazia distinção de uma igreja de crente e uma igreja do diabo, porque as igrejas do diabo tinha igreja satanista. Hoje, para que ele bota esse nome? Espanta, causa medo para muita gente. Hoje ele bota igreja evangélica, labareda de fogo do terceiro céu, e está lá, e você acha que é igreja. Tem cruz, tem Bíblia, tem nome de igreja, mas o que é pregado ali não é doutrina, não está na Bíblia. Tem cuidado da doutrina. Você mexe num equipamento caro, que lhe custou caro comprar, sem olhar o manual. Por que você não mexe num equipamento que lhe custou caro, sem olhar antes o manual? Sem analisar se é 220, 110, onde é que liga? Por que você tem o cuidado de olhar para um manual, para uma coisa que lhe custou caro? Porque se você ligar errado, e queimar e quebrar, o prejuízo é grande, né? Aí você não quer ter prejuízo. Você chama alguém e diz assim, fulano, não sei mexer não, me explica aí. Como é que mexe aqui? Para eu não mexer errado. E por que com as coisas de Deus, a gente também não é criterioso? A gente não vai no manual para saber se está certinho. Tem cuidado da doutrina. Você quer perseverar? Tem cuidado da doutrina. Sabe por que tem muita gente que hoje entra numa igreja e facilmente sai da igreja? Porque a quantidade de gente que entra e sai da igreja é enorme. Fez confusão com alguém? Ele sai da igreja. Não foi bem tratado por alguém? Ele sai da igreja. Ele orou por uma coisa que não aconteceu? Ele se decepciona? Sai da igreja. Ele entra numa igreja achando que já vai logo começar trabalhando e vão abrir as portas para ele. E muita igreja é assim. Você chegou hoje, amanhã você já está liderando alguma coisa. Ele sai da igreja. Mas se ele conhecesse a doutrina, ele ia saber que as coisas não funcionam desse jeito. Ele vai descobrir que ele não vai ficar rico porque ele se tornou crente. Ele vai descobrir que ele não vai deixar de ficar doente porque ele virou crente. Ele vai descobrir que a vida é real e mesmo um crente pode ser que um assaltante entre num ônibus e assalte somente ele, não assalta mais ninguém. E nem por causa disso ele vai deixar de ser crente. Porque cantar que Deus é Deus, se fizer é Deus, se não fizer é Deus, se responder sim é Deus, se responder não é Deus, se abrir a porta é Deus, se fechar a porta é Deus. Cantar é fácil. Quando você está vivendo o drama e a dificuldade, você se questiona. O diabo lança questionamento em você. O diabo faz você duvidar do que você foi ensinado. É fundamental, importantíssimo, é essencial que desde criança, as crianças aprendam a palavra de Deus na igreja. Lógico. Culto infantil, escola dominical, lógico. Bobeira dos pais, para não chamar ignorância os que acham que não é importante e não traz a sua criança para estudar. Mas elas vão crescer como você cresceu e elas vão ter que lidar com a vida, as pancadas da vida, como eu e você. E o que o diabo vai fazer é fazer elas desacreditar e duvidar do que elas aprenderam. Imagine se elas não aprenderem. Se quando você aprende o certo, praticar é difícil, imagine quando você não aprende. Imagine quando você não vem para a igreja aprender. Tem cuidado da doutrina. Tu quer perseverar, Timóteo? Tem cuidado da doutrina. Para saber se tu aprendeu o correto. Para saber se tu está fazendo o correto. Porque se tu está fazendo alguma coisa que não está correto, tu não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu não sabia, Senhor. É capaz do Senhor dizer assim, mas estava lá no capítulo tal, versículo tal, porque você não leu. Estava lá, estava escrito. A perseverança depende de um terceiro elemento, irmãos. Quem lembra qual é o primeiro? Cuidado de ti mesmo. Vigilância. Cuidado de ti mesmo. Segundo, cuidado com a doutrina. Mas o terceiro, irmãos, é quando Paulo vai dizer para ele o propósito. O propósito. A nossa perseverança é o que vai assegurar a nossa salvação e a salvação daqueles que estão à nossa volta. Tem coisa que você precisa fazer por causa das pessoas que estão à sua volta. Haverá sacrifícios que você precisará estar disposto a fazer por causa das pessoas que estão à sua volta. E os sacrifícios que eu me refiro, não é você deixar de cumprir a palavra de Deus para satisfazer as pessoas, não. Porque eu nunca vi ninguém ganhar a credibilidade dos outros deixando de cumprir a palavra de Deus.
Não, eu estou deixando isso acontecer, eu sei que é errado, mas é só para manter a paz. Não mantenha a paz. Não, eu não falo isso porque se eu falar as pessoas vão se sentir agredidas, aí para eles não acharem ruim o evangelho, eu quero ganhar pelas beiradas. Ninguém nunca ganha pelas beiradas dessa forma. Quem negligencia a palavra de Deus, quem desobedece a palavra de Deus, quem não cumpre o princípio da palavra de Deus para agradar as pessoas, não vai agradar as pessoas. As pessoas respeitam as pessoas, os crentes, que têm posição e convicção. Olha, isso aqui não. Que chatice, não sei o que. Não, não é chatice não. É para o seu bem. A Bíblia condena isso e eu não quero condenação para a sua vida. Quer fazer? Faça lá fora. Aqui dentro, não. Pode parecer chato no momento, mas as pessoas respeitam. A pessoa pode ficar brava no momento, mas ela respeita. Quando ela vê que o crente é seguro, é convicto, ele não abre mão daquilo, a pessoa pode até espernear na hora, mas ela não sai dali falando que ele é um crente fuleiro. Ela não aceita porque ela não segue aquilo. Mas ela vai olhar e dizer assim, ali leva Deus a sério. Porque o mundo está acostumado a ver crentes que flexibilizam. Porque o mundo está acostumado a ver jovens que tentam agradar a Deus e ao mundo. A estar no meio termo, para manter as amizades, as aparências e tudo mais. Paulo está dizendo a Timóteo, persevere para você salvar a si mesmo e salvar os que estão à sua volta. Você só salva os que estão à sua volta, perseverando. O propósito da sua perseverança é salvar você e salvar os que estão à sua volta. Eu entendo quando tem muitas pessoas que oram e dizem assim, Senhor, mande alguém para pregar para o meu marido, mande alguém para pregar para o meu filho, mande alguém para pregar para os meus pais. Eu entendo o sacrifício, a angústia de alguém que deseja ver a salvação dos seus familiares, porque às vezes o testemunho que ele tem dentro de casa não é suficiente, mas deveria ser. Nós não deveríamos depender de ajuda externa. Quando Deus nos salvou e nos colocou sacerdotes da nossa casa. Um filho crente santifica a sua casa. Um marido crente santifica a sua casa. Uma esposa crente santifica a sua casa. Um pai crente santifica seus filhos. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Basta um crente para que a bênção de Deus chegue na casa. Agora o detalhe é, o crente precisa viver como um crente dentro de casa. Ele não pode viver igual as pessoas da rua, por isso que Paulo está dizendo, persevere, tomando conta de você. Persevere, tomando conta com a doutrina. Persevere para que as pessoas sejam alcançadas. Mas perseverar em quê, irmãos? Perseverar é uma coisa assim muito genérica, concorda comigo? Perseverar em quê? Será que Paulo foi mais específico com Timóteo e disse a Timóteo em que ele deveria perseverar? Paulo foi específico para Timóteo. Paulo disse para Timóteo no que ele precisava perseverar, e eu quero compartilhar com você 3 coisas que Timóteo precisava perseverar e eu e você precisamos perseverar também. A primeira perseverança está no verso 12. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em que? Na palavra, em que? No procedimento, em que? No amor, em que? Na fé, em que? Na pureza. O cristão precisa perseverar em ser padrão dos fiéis. Nosso objetivo, irmãos, é sermos servos padrão. Não pense que Paulo está dizendo isso só porque Timóteo é pastor. Porque não existem regras que só pastor devem viver. E regras que só presbítero devem ter. E regras que só diácono deve ter. E regras que só crentes devem ter. Porque vida de crente é para todo mundo. É para membro, é para diácono, é para presbítero, é para pastor, é para o que for. Regra de vida cristã é para todo mundo. Todo mundo precisa ser crente. Então Paulo está recomendando a Timóteo porque está escrevendo para Timóteo. Mas isso é para Timóteo não só fazer, mas ensinar a igreja também. Que nós precisamos nos esforçar para sermos padrão. O nosso esforço, irmãos, a gente persevera para ser padrão. Imagina você deixar de fazer alguma coisa porque você olha para a sua igreja e diz assim, ninguém faz. Espera aí, mas é certo fazer ou é certo não fazer? Não, o certo é fazer. Deus vai se agradar se fizer ou se não fizer? Não, Deus vai se agradar se não fizer. E por que você não faz? Porque ninguém faz. Seja padrão. Não seja imitador dos outros. Seja padrão. Desde quando você precisa que alguém perto de você faça o que é certo para você fazer o que é certo? Desde quando você precisa que alguém estimule você? Vai fulano, parabéns, para você fazer o que é certo. O que é uma bênção para a sua vida. O que Deus espera de você, o que vai melhorar a sua vida espiritual.
seja padrão. Não olhe para ninguém, não. Se você está num ambiente cujos exemplos são totalmente negativos, seja um exemplo positivo. Simples assim. Quando você estiver num ambiente que ninguém ora, ore você. Quando você estiver com amizades de pessoas que não leem Bíblia, leia você. Não se sinta constrangido, não. Segunda coisa que nós devemos perseverar. Verso 13. Ele vai dizer assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A expressão aplica-te é mais do que uma simples leitura. Um aluno ir para uma sala de aula e ouvir do professor não significa que ele está estudando. Vocês estarem sentados aqui me ouvindo não significa que vocês estão me ouvindo. Porque vocês estão sentados aqui e outros assistindo pela televisão, pelo celular, mas pode estar com a cabeça longe, pode estar mexendo no celular, pode estar conversando com alguém, pode estar levantando e saindo toda hora. Não significa que você está aqui, você está me ouvindo. Pode ser que você esteja me ouvindo e alguma coisa que eu já disse, você está discordando e já nem está mais ouvindo o que eu estou falando agora, porque você ainda está, não, eu acho que foi exagerado aquilo ali. Pode ser que eu esteja falando alguma coisa para você, em vez de você comprovar se o que eu estou dizendo é verdade, você está falando outra coisa, fingindo que está lendo, sem estar lendo. Um aluno em sala de aula não significa que está estudando. O aluno nem precisa estar em sala de aula quando está para estudar. Quando alguém quer levar realmente um assunto a sério, ele não vai para o meio da multidão. Você consegue ler no meio da multidão? Sinceramente. Alguns conseguem, poucos. Alguns conseguem. Poucos. Tem gente que consegue, no meio de uma agitação, pegar um livro e ler. Alguns conseguem. É verdade. Eu não consigo. Eu me distraio com muita facilidade. Se eu estiver assistindo alguma coisa e estiver passando gente, alguma coisinha, eu fico assim. Passou na minha frente, já chamou a atenção. Eu não consigo concentrar. Por isso que estudantes precisam, por exemplo, ter o seu tempo de ir para o quarto, pegar o livro, rascunhar, né? Fazer comentários, reanotar. Porque é um tempo que ele não vai ter distração. Se botar o celular do lado, não vai estudar legal. Vai ter distração. O que Paulo está falando não é uma leitura superficial. Não é aquela leitura que você pode fazer a qualquer momento. É algo da qual a sua vida espiritual depende. Uma coisa do qual a sua vida espiritual depende, uma coisa que seja extremamente importante, você não tira o olhar. É o mesmo que pegar um prato de comida, ligar o forno, botar a panela no fogo e você vai seguindo a receita. Bota isso agora. Quando tiver tal cor, bota isso agora. Depois de 2 minutinhos, bota isso agora. Se você ligar o fogão, você pode se distrair. Você está fazendo a receita, ligou o fogão, botou a panela, botou os primeiros ingredientes. Dali por diante, você pode se distrair. Se você se distrair, o que vai acontecer? Aquele negócio que era para só marinar, queima. Aquele negócio que era só para esperar antes de ferver, ferve. Aquele negócio que era só para você derreter, ele vai cozinhar. Você vai perder o tempo. Você não vai acompanhar o processo. Sabe aquilo que você não pode ter distração, porque agora já ligou. E tudo é minutos e tem que botar uma coisa, depois outra, depois outra. Perdeu. Eita, qual foi a última coisa que eu botei? Vai terminar insosso. Esqueceu o sal. Gente, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Isso tem a ver com crescimento. Persevere, Timóteo, em continuar crescendo, em continuar aumentando o seu conhecimento, em continuar aprendendo mais de Deus, mais do que Deus te chamou para fazer. Você que é profissional, e talvez numa área que muda muito rápido, como, por exemplo, mas não somente, tecnologia, às vezes medicina, tem áreas que são paradas, viu? Todo ano você tem que estar atualizando, porque já mudou tudo de novo. Não sei como é que é a geologia, João. Se a rocha de 10 mil anos ainda continua o mesmo conhecimento de 10 mil anos hoje. Mas tem coisa que você passou o mesmo misericórdia, já mudou, já é outro sistema, já é outro aplicativo, já é outra versão, já é outro e tal. O cristão não pode ficar para trás não, irmãos. Ele precisa estar
lendo, se aplicando a leitura, como se ele dependesse daquilo para estar se atualizando. E ele depende daquilo para estar se atualizando, porque os desafios da vida mudam todos os dias. E problemas novos surgem. Persevere no crescimento, no conhecimento. Aplica-te à leitura. Se a cada ano você não está sabendo mais de Deus do que no ano anterior, tem alguma coisa errada e é com você. Porque você precisa aprender mais de Deus. Como um jovem hoje que sai do bacharelado já pensando na especialização ou no doutorado, porque hoje a turma já sai da faculdade já pensando assim, o que eu vou fazer mais? O que eu vou fazer mais? O que eu vou fazer mais? Na minha época a coisa não era tão acelerada assim, porque as facilidades também não eram tão grandes assim. Nada contra, e não é uma crítica. Mas se a gente entende a necessidade de a gente aprender mais, e já sair, em vez de só um bacharelado, mas já sair com uma pós, uma especialização, por que na palavra de Deus a gente se contenta em o que aprendeu, aprendeu? E está de boa, está ótimo. Terceira e última coisa que nós precisamos perseverar está aqui no verso 14, quando ele diz: não te faças negligente com o dom que há em ti. Você precisa perseverar no uso eficiente dos seus dons. Porque para Paulo, irmãos, quem não usa os dons da maneira correta está sendo negligente. A única forma de você não ser visto como negligente é quando você usa seus dons de forma eficiente. Aí nós temos dois graves problemas. Porque você tem pessoas que não estão usando os dons de forma eficiente. Mas um grave problema é que tem gente que nem os dons estão usando. Tem gente que você perguntar, tu faz o que na tua igreja? Eu ajudo a tirar a poeira. É? Espanando? Não, na cadeira que eu sinto. Eu sento e faço isso. E pronto, já limpo ela. Gente, rindo, fazendo você rir só para não chorar. Porque todo servo de Deus tem dons. E se você não foi chamado por alguém para fazer alguma coisa, você pode ser voluntário, sabia? Não é pecado ser voluntário, Você pode chegar e dizer, você está precisando de ajuda? E se o que você gostaria de fazer não tem na igreja, não tem um ministério, aí você pode ser pioneiro, você pode começar. Não tem ninguém aqui que faz isso não, né? Aqui não tem não. Eu posso começar? Não é pecado não, é bênção também. Você não tem desculpa para você ter tempo para trabalhar, ter tempo de cuidar da família, ter tempo de se cuidar, ter tempo de passear, ter tempo de fazer tanta coisa, e você não ter tempo de estar envolvido com a obra do Senhor. É extremamente encorajador quando nós vemos pessoas com poucas condições financeiras, mas envolvidas com a obra do Senhor. É extremamente encorajador a gente ver pessoas com tantas limitações de saúde, às vezes com idades avançadas, que não querem ficar em casa, querem estar envolvidos com o trabalho do Senhor. Às vezes pessoas que estão enfermas, mas elas não deixaram de estar envolvidas com a obra do Senhor. Eu sei que é sacrifício, eu sei que não é fácil não. Mas Paulo é quem está dizendo a Timóteo, persevera em não negligenciar o teu dom. Persevera em não ficar de braços cruzados só vendo as coisas acontecer. Porque quem não vive para servir, está sendo negligente. Está sendo negligente com o seu dom. Persevera nessas coisas. Tem cuidado de ti. Tem cuidado da tua doutrina. Para que tu possa te salvar e salvar os que te ouvem. Persevera nessas coisas. É nessas coisas que se nós perseverarmos nestas coisas, irmãos, certamente a nossa vida espiritual vai ser bem melhor. E a gente não vai depender de movimento, de evento, de igreja, de aleluia, glória. Não, depende disso não. Depende da sua intimidade com Deus. Persevera nessas coisas em nome de Jesus. E se você não quer negligenciar o seu dom, essa igreja está de braços abertos para que você use o seu dom. Se não tiver um ministério, comece. Se ninguém lhe chamou, eu não lhe chamei, eu não chamo mesmo não. Eu pergunto assim no ar, você vem e se voluntaria. Mas não negligencie o seu dom. Esteja envolvido com a obra do Senhor. Quem entendeu, diga amém.